E aí, minha gente linda, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Identidade das Ruas. E como eu sou apaixonada, Marcelo. Oh, eu também. Bate-papo, entretenimento, né? E gente prazerosa conversando com a gente aqui no nosso Com certeza. Identidade das Eu Ruas, fico né? muito feliz por conta disso, Marcelo, Eu também, porque claro. toda semana Claro. a gente recebe convidados maravilhosos que têm histórias de vidas demais. incríveis. Isso. E assim, conta um pouco do seu trabalho, também, que é Claro. muito interessante. Só A gente coisa já boa, trouxe diversas pessoas por aqui, hein? E dá para os nossos telespectadores, nossos ouvintes ficarem emocionados, né, Com Larissa? certeza. Muita E dá pra coisa ficar boa. emocionado com a entrevista de hoje e também com as entrevistas passadas. Com Porque é importante certeza. lembrar também, porque as entrevistas ficam salvas Claro, lá claro. no YouTube, né? Então Vai tem lá. que chegar lá com a gente, né? Identidade das Ruas, né? Então, bora começar o programa de hoje, porque hoje ele também vai estar imperdível, é maravilhoso do jeito que a gente gosta, tá? Mas antes de começar, é importante lembrar que o nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela, em parceria com a ONG Identidade das Ruas. E todo esse projeto incrível é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, Marcelo. Com certeza. E hoje temos o prazer, a honra de receber aqui, ela é psicóloga, né, psicanalista, e vai contar um pouco aí da sua trajetória profissional, né? É bastante interessante. Isso, vamos Bora aplaudir receber? a nossa convidada, Charlina Silva! Seja Obrigado! bem-vinda ao nosso programa. Boa Prazer noite, te Charlina. receber. Muito obrigada, gente. Prazer é todo meu. Primeiro, queria parabenizar vocês, né? Obrigado. Por esse projeto. Tenho assistido e me sentido muito feliz, assim, de ter esse projeto, sabe? E, assim, divulgado para o meu pessoal lá também. É Olha que importante, maravilha. hein? Então a responsabilidade é maior, porque ela Com acompanha certeza. a gente. Oh, maravilha! Oh, então bora lá. É um Beijocas prazer te pra todo receber mundo. aqui, né? Conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória. E o interessante do programa é isso, que a gente gosta de conhecer tudo desde o comecinho, Isso, né, desde quando Marcelo? começou. Desde quando aquela começou. paixão por isso. Conta pra gente quando que surgiu o seu interesse, né, pela psicologia, desde quando você quis trabalhar com isso, como é que foi? Vixe, aí a gente viaja, Ah, né? então, então vamos bora lá, viajar a com gente você, tem né? tempo por aqui. Isso. Então, gente, assim, eu comecei a ler muito cedo, né? Assim, a ler romance, ler livros. E, para te falar a verdade, eu me deparei com um livro que me transportou para a mente humana mesmo. Se eu não me engano, foi na 6ª série. O livro chamava Outra Face. E neste livro tinha um psicanalista. E um psicanalista que atendia vários casos, e casos extremamente interessantes, sabe? E eu fiquei presa naquela história, mas muito nova, não tinha maturidade para entender muito bem. Alguns pontos, assim, que hoje, na minha análise, eu entendo por que eu me interessei, mas aí depois eu resgatei ele no ensino médio e terminei de ler. E fiquei apaixonada com a função de psicanalista, né? Com a profissão de psicanalista. E aí, só que quando eu formei, eu não tinha muito, assim, expectativa de fazer uma faculdade, ensino superior. Você não tinha intenção, então? Não tinha condição, na verdade. Ah, assim, sim. Era fora de cogitação para mim, para minha realidade mesmo, né? E aí, foi uma época que eu consegui fazer um técnico em enfermagem de graça, né? Consegui uma bolsa. E depois disso, eu assim, as minhas amigas, né, foram fazendo faculdade, e uma amiga minha pediu FIES, falou, por que você não pede também? Eu entrei na faculdade de psicologia, larguei a enfermagem, né, não cheguei a atuar como técnica em enfermagem, mas me ajudou muito, foi um curso muito bacana, um curso que me fez crescer muito e até hoje me ajuda, né, essas questões da enfermagem. Mas, assim, pensando na psicanálise, mais para a mente humana, eu optei por psicologia, né? Mas sempre foi do meu desejo a psicanálise. E aí, eu fiz psicologia na Faminas, né? Sim. Foi muito bom, um curso maravilhoso, ótimos professores. Tenho muito boa referência da Faminas. E, assim, aí eu mergulhei, né? Já era... como as pessoas, começa a fazer psicologia, começa a desistir. Não, eu fiquei apaixonada com tudo. Mas sempre me aprofundando nessa questão da psicanálise. E aí, quando chegou a época do estágio mesmo, eu fiz estágio no CRAS, mas quando eu cheguei no CAPS, sabe, Sim. o coração acelerou, sabe? Assim, é pra Bateu isso mais que eu forte, vim, né? né? A saúde mental, assim, ela é um vírus, assim, para quem gosta, se contamina. E, assim, para mim foi apaixonante. Eu me vi em situações
que eram realmente muito difíceis, lógico, né? Muito complicadas de manejar, né? Pessoas que estavam em muito sofrimento, mas a equipe era muito boa, era uma equipe que se capacitava muito, até hoje, né? A gente está se capacitando muito e me deu muita condição também de estagiar de uma forma livre. E dentro desse estágio, eu já tinha cumprido minhas horas e eu percebi que tinha um furo assim, no sistema, né? Sim. Em relação aos dependentes químicos. Com esse meu olhar clínico, assim, conversando com a coordenadora, a Ruby, inclusive, que é referência à saúde mental hoje em Muriaé. Vocês estão sabendo? Quem? A Ruby, a minha coordenadora do CAPS, que me proporcionou, né, ser livre nesse estágio, me encontrar nisso. Hoje ela é referência à saúde mental em Muriaé. Bacana, tinha que estar com a gente aqui no programa, hein, Tá Marcelo? convidado, Eu vamos vou trazer. ser convidada para Entendeu? vocês entrevistarem. Edson, Vai ser ó, bacana, vai ser interessante. será um prazer ter aqui Não, com conosco certeza. também, com Sim. certeza. E aí o CAPS tinha acabado de abrir, né? Eu tinha acabado de ganhar a minha bebê, o CAPS acabou de abrir, eu fui estagiar também. E aí conversei com ela, olha, os dependentes químicos, eles não estão se identificando muito, porque eu ia conversando com eles assim no corredor, vão ficar hoje, né? Para tentar um tratamento, fazer uma consulta, mas era mais consulta e receita, né? E a gente sabe que isso não é o suficiente, Sim. né? E aí eu conversei com ela, fazer assim um grupo só pra gente abrir um espaço para eles falarem disso, sabe? Assim, nada muito pronto, eu deixar que eles formem o grupo. E aí ela topou, né? Bacana. É ótimo apoio, né, Marcelo? Claro. Ela topou. E aí ela foi me coordenando, né? Porque na época eu ainda não era estagiária. E aí eles fizeram um cargo de monitor para eu poder trabalhar nesse grupo, né? Mais à frente desse grupo. E esse grupo é magnífico, gente. Está lá até hoje. O grupo ainda funciona? Funciona. Eles intitularam um grupo de persistentes normais. Que maravilha. Gente, Eles são bacana. maravilhosos mesmo. Queria que você falasse pra gente, então, o que é o CAPS e como ele funciona, né? Porque tem muita gente que não sabe muito bem. É bom que a gente aproveite para Claro, aprender também, pessoal. né, Marcelo? Nossos- Então, o CAPS, ele é um serviço substitutivo dos hospitais psiquiátricos, né? Porque os hospitais psiquiátricos, assim, a história nos conta que o método de tratamento deles não funciona, né? Inclusive, a metodologia fere os direitos humanos e o CAPS veio para substituir. Antes era alternativo, né? Da Lei 10.216, ele veio como serviço de substituição, né? Com a intenção de que as pessoas não ficassem mais isoladas e trancadas num hospital, né? À mercê de algumas práticas das quais a Anise, né, foi revolucionária em dizer que não eram. E aí, o CAPS 1 de São Francisco do Glória, ele abrange três territórios, que é Miradouro, Vieiras e São Francisco do Glória. É um CAPS de menor quantidade de população, não sei se falar a quantidade certa. Mas é um serviço que é de portas abertas, os usuários têm direito de ir e vir, né? Que é a função mesmo, né? Sempre tratado com carinho. Com né? certeza. É um lugar que deve ser comparado a uma casa, sabe? Eles precisam se sentir em casa e se sentir num lugar acolhedor, né? E as atividades que são ofertadas lá são mesmo de cunho artístico, de cunho terapêutico, ou consultas. Tem tudo que eles, né, precisam assim na questão da saúde mental. Cada CAPS constrói suas atividades Então, terapêuticas. existem mais CAPs. Você Existem falou mais. CAPS 1? CAPS 1. Tem vários CAPs. Cada CAPS, como é que funciona? Sim, tem o CAPS 1, tem o CAPS 3, né, que aí é uma população, maior população. Tem CAPS AD mesmo, que é álcool e drogas, que é especializado em álcool e drogas. Aqui tem o CAPS AD 3, né, que tem leito para desintoxicação, né. Tem um CAPS infantil. E é isso, né? Algumas modalidades mesmo, eu acho que não estamos esquecendo, não.
E assim, tem toda uma rede, né, para tratar essas pessoas. É porque cada tratamento é direcionado para um tipo de situação, então. Sim, para um público-alvo, né? Sim. Porque o CAPS infantil, as questões infantis, né, são bem específicas, né? Então, o CAPS, Muriaé acho que vai abrir um CAPS infantil, Sim. né? E aí eu acho que vai ser muito bacana, vai completar nossa rede, vai ser bem legal. E já tem o CAPS AD3, o leito de retaguarda é no Hospital São Paulo, né? Sim. Que é um ponto da rede também bem importante. Mas também preciso frisar com vocês que o mais importante de tudo é a gente entender que o CAPS é só um ponto de cuidado com essas pessoas, né? É só um ponto que a gente está um pouco mais à frente trabalhando essa questão da reforma psiquiátrica. O mais legal também é de falar que toda a sociedade é responsável pelo cuidado com essas pessoas. Então, aí entra as outras instituições, CRAS, CREAS, hospitais, escolas, né? Enfim, a sociedade no geral. Porque nós somos só um pontinho na vida delas, né? A cultura inteira, assim, no final das contas, tá ali para elas, né? Sim, a gente tem toda uma responsabilidade também, né? A gente acha que tem que ter um lugar e a gente joga para lá e deixa para lá, né? Como se não fosse responsabilidade nossa, mas eu queria que você falasse como é que é feito esse cadastro. Então, na verdade, o CAPS ele é de portas abertas para quem quiser ser acolhido, né? Acolhido, qualquer pessoa que entrar num CAPS, ela vai ser. Mas às vezes ela não vai, no caso dela não precisaria ser tratada no CAPS, né? Nossa. Nós temos a atenção básica, temos os postos de saúde, que tem alguns casos, né, podem ser direcionados a esses lugares, né, aos postinhos, né, a ser cuidado numa atenção básica mesmo, né? O CAPS é para transtornos graves persistentes e que estão trazendo muitos prejuízos para aquela pessoa. E aí a gente pensa de uma reabilitação psicossocial, porque as pessoas que estão fazendo tratamento no CAPS ou estão em crise ou estão em uma situação que está trazendo muito prejuízos sociais, familiares para a saúde dela. Mas a intenção mesmo é que ela seja reabilitada a viver, né, tranquilamente, né, com a sua família. Aliás, com a sua família sempre, né? Porque ela só vai para o CAPS, às vezes passa o dia e volta para casa. Mas de fazer essa reabilitação, inclusive para o trabalho, né? Xabiana, você citou a Eunice aí, poderia nos dar um contexto sobre a história dela e essa revolução, Anise? Então, gente, é maravilhosa a vida da Anise e como ela foi precursora, assim, nessa questão do tratamento de saúde mental. Se a gente for pensar a época que a Anise fez o que ela fez, sendo mulher, né? É incrível, né? É incrível, porque ela saiu do meio ortodoxo, né, da medicina, de dizer que alguns procedimentos procedimentos mirabolantes, que a gente pode pensar assim, né, eletrochoque, convulsioterapia, lobotomia, para dizer, gente, a arte cura, a cultura cura, né? O afeto cura, o acolhimento, tem isso, né? Tem isso também. Então, assim, a Anise, ela abriu caminhos para repensar, né, uma medicina com mais afeto, com mais humanidade. Sim. Naquela época, a gente fala de uma época de tratamentos, assim, absurdos, agressivos, e que não surtiam efeito nenhum, né? Que era algo, assim, que só prejudicava ainda mais. Então, ela vem com toda essa ideia do afeto transforma, né? Mais humano, né? Isso, humanidade é tudo. Eu queria que se você falasse, a gente esteve recebendo agora, né, como é que fala, gente? Pelo amor de Deus, a exposição, isso aí, obrigada. A exposição, né, da Anise.
Eu queria que você falasse o que mais te chamou a atenção na exposição. O que que tinha na exposição? Como é que estava funcionando? Você esteve lá? Sim, a gente esteve lá com os usuários do serviço do CAPS 1 novamente. Bacana. E foi uma experiência incrível. Eu estava até falando, né, pro Adílio sobre essa experiência, porque para a gente foi tudo maravilhoso, as obras, né, tá em contato com aquilo ali que a gente, né, já estava vendo em alguns momentos. A gente fez uma introdução com eles, a gente mostrou o filme para eles antes de ir, contextualizou, para que eles pudessem entender onde é que eles estavam indo também, né? Não ficar só assim, um passeio, vou passear. Não, é importante que eles sejam agentes políticos também, né? Com certeza. Da saúde mental, eles são nossos parceiros, inclusive, eles são os principais parceiros. E aí, o que eu mais achei interessante, assim, sabe, na exposição, foi a reação dos nossos usuários. Foi muito lindo, gente. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm dificuldade de falar. E na hora de uma entrevista, uma paciente assim, que não é muito falar, fica mais quieta, ela falou, assim, às vezes ela tá sempre um pouco fora da realidade. E ela teve um discurso tão coerente, falando tanto, se abriu, assim, como que aquela exposição ela afeta as pessoas, né? Como que só por a gente estar em contato com aquela obra dela, a gente se afetou, a gente se arrepia, a gente lê aquilo e pensa, gente, como é que ela fez isso, né? Como que ela conseguiu. E isso os usuários mesmo sentiram. Com certeza, né? porque é a vida deles ali, né? Eu não falo representado naquele sentido, porque mostra muita coisa, né? Mas, assim, é algo muito parecido com a realidade deles. E ver a forma que vocês trabalham, né? Toda essa ideia que a Anísia teve, é interessante. Eu acho, como você se sente, né? Tendo esse tipo de trabalho, o que representa isso para você hoje? Olha, isso representa mesmo um ideal mesmo de luta, para te falar a verdade, de resistência. Porque a gente percebe um movimento, né, da volta dos hospitais psiquiátricos. A gente percebe um movimento de alguns profissionais de achar que sim, as pessoas precisam ser internadas, as pessoas precisam ser afastadas das suas famílias, os dependentes químicos precisam passar um tempo em comunidades terapêuticas, né? Então, é muito difícil para a gente que está nessa linha de frente da saúde mental lidar com algumas situações, assim, porque, gente, não funciona, né? No final das contas, não funciona. A saúde mental, ela precisa ser pensada nesse viés mesmo, de avanço, porque de retrocesso, né? É complicado, sabe? Mas é uma coisa que eu pretendo lutar, assim, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vontade de avançar mesmo, e agora mais ainda. Eu acho que a saúde mental, a pessoa que trabalha na saúde mental precisa ter um perfil. Sim. Né? Porque você lida com muitas situações e briga por causa de situações que são muito óbvias, né? De dignidade com o ser humano, assim. Que outras pessoas negam, que outras pessoas violam, que outras pessoas negligenciam. E são situações, às vezes, pesadas, mas a gente tem que topar, porque senão a gente tá ali inerte e não adianta. Não adianta nada, né? Verdade. Agora, vocês trabalham com alguma oficina, né, ou intervenção artística e cultural nessa reabilitação aí dos pacientes? Sim. O que a gente consegue fazer e dizer sobre a questão da arte é muito interessante, que a gente até faz supervisão clínica institucional e a gente repensando essas nossas oficinas e o sentido delas. Essas oficinas terapêuticas que a gente faz, eu vou citar algumas que a gente tem no nosso CAPS, porque eu acho que cada CAPS elabora a sua de acordo com o que os próprios usuários querem, ou pelo menos deveria ser assim, né? De acordo com o que eles desejam fazer. Nós temos oficina de karaokê, que é uma das coisas... Ai, que legal! Olha que bacana! É uma das oficinas que eu adoro. E você canta lá também?
Então, canto. Canta pra Vai gente. dar uma palhinha pra Canta, gente. canta. Vai ter que dar uma palhinha. Eu canto só pra satisfazer eles, mas não canto bem, não. Vai cantar pra satisfazer a Quem gente. canta seus males Vai. espanta, Sabrina. No final você não canta. Quando você Vai. vai Mas assim, fechar. a intenção mesmo da oficina de karaokê é deixar que ele se expresse através da música. Claro. Porque a Perfeito. música é um caminho imenso para você se expressar e falar coisas que você não consegue colocar. A assim, com música as você suas faz aquela próprias viagem palavras, gostosa, né? É, A música você exatamente. tem esse poder, E né? aí tem outras coisas também, como por exemplo, uma memória afetiva de infância, né? Aquelas músicas antigas, Sim. que eles vêm falando de algumas lembranças. Então a gente viu nessa oficina um potencial enorme, assim, e é bem bacana, sabe? É bem legal. Às vezes eles não querem cantar, mas querem que alguém canta, então o outro colega vai e canta para ele, né? Aquele que já gosta de cantar, Cantar, já eu- é esforço. Eu vou. Maravilha. Isso aí. Não. E aí tem oficinas de artesanato, né? Legal também. Assim, que são feitas várias coisas, mas não mas é um artesanato que a artesã ela vai dando os materiais, vai perguntando o que você gostaria de fazer, né? Aí a gente pergunta na hora, né, da entrevista, do acolhimento, o que a pessoa gosta de fazer, o que ela gostaria de aprender, talvez. E aí lá dentro daquela sala do artesanato, cheia de materiais, né? Crochê, EVA, e aí quadros, pintura. E aí ela vai tentando fazer alguma coisa e vai se expressando através daqueles materiais. E a artesã vai ajudando, né? À medida que eles pedem ajuda, ou à medida que eles perguntam como que faz, ou à medida que eles só precisam dela ali, né? Presente, né? As Ajudando. coisas que são feitas por eles, onde ficam? Eles ficam pra eles, levam pra casa? Como é que funciona? Então, isso é muito relativo, assim, porque geralmente o primeiro trabalhinho eles levam para casa, Sim. sabe? Então, assim, é pensado no caso a caso. Tem alguns que são bem apegados com os seus produtos que eles fazem, tem aquele apego afetivo. Então, a gente acaba, né, pensando no caso dele e deixando levar, né? Outros eles deixam para o bazar, né? Porque a gente arrecada algum dinheiro com algumas coisas que eles fazem. Para fazer viagens, a gente vai pra praia, acho que no final do Bacana. ano. Isso é legal. Né? Então, assim, a gente vai juntando dinheirinho para poder fazer essas viagens, esses passeios, né? Acabar ficando com algumas coisas, porque só o dinheiro da verba não dá. Não dá. Mas aí a gente vai fazendo essas coisas. Tem oficinas de autocuidado, de cortar cabelo, fazer uma maquiagem, pintar, né? Isso aí. Isso é interessante. Tô amando as oficinas. Tem oficina de culinária. Olha. Bacana né? também. E aí a gente vai chamando quem quer fazer, quem não quer, né? Tem oficina de caminhada, de relaxamento, que é com o educador físico, né? Que faz essas atividades físicas. E tem o grupo, né? O grupo que a gente fala, grupo Persistentes Normais, Sim. que é um grupo de apoio a dependentes químicos, que aí realmente é um grupo mais restrito, porque são questões mais particulares, que às vezes é um grupo mais fechado, né? É um grupo onde eles contam suas vivências, é um grupo mais ou menos que funciona assim? É um grupo, conta suas vivências, mas assim, a gente começou falando que ali eles podem falar da experiência Sim. com a substância. Seja ela qual for, seja como for essa experiência, né? E aí realmente iniciou um falando, né? Eu uso isso, eu uso aquilo, não sei o quê, causa isso, causa aquilo. E esse grupo foi se modificando de uma forma que a gente trabalha a redução de danos, né? A gente não trabalha com eles o princípio de você nunca mais vai beber, você não pode beber, você não pode usar droga, você não pode usar cocaína, maconha, enfim. Não é isso, porque a política pública de redução de danos, a abstinência ela é uma das possibilidades. Sim. Mas a gente vai reduzindo os outros danos, né? Claro. E às vezes a relação do sujeito com a substância é porque ele tem uma série de outras questões que ele não consegue resolver e a droga entra nesse lugar de tentar tampar alguma coisa, né?
ou compensar alguma coisa. Sim, suprir alguma necessidade. Eu acho muito legal também, porque ter esse espaço, né, coletivo, onde eles conversam, né, onde ele tem essa liberdade para poder expor se quiser, eu acho muito legal, porque eu acho que eles se sentem pertencentes de alguma coisa, né, fazer parte de um grupo, então eu acho que deve ser muito legal, eu acho que eles devem falar assim, nossa, eu faço parte de um grupo, fica pensando assim, eu acho que é muito legal, faz diferença, né, E Marcelo? muita diferença, né? Muito bom. Claro. Sim, aí, como eu estava falando assim, a gente começou mais nesse viés de falar da relação, mas hoje eles se veem mais, com mais necessidade de falar das questões deles mesmo, familiares, as questões com a sociedade, as questões com o filho, com qualquer coisa que for, do que porque isso reflete na saúde, na diminuição, talvez, né? Claro. Do uso. Então, assim, é um grupo que fala mais de vivências pessoais. É um grupo que é legal, que eles têm uma ética entre eles, assim. Sim. Sabe? A ética do sigilo, que ficou aqui, fica aqui, né? Então, é bem legal esse grupo, sabe? Eu tenho muito orgulho desse grupo estar lá em São Francisco, é bem legal. Bacana. Agora, Xaliana, tem uma história que mais marcou nesse período em que você está no CAPS lá? Poderia contar para nós aí? A história que mais marcou... É algo assim que... Ou uma das que mais marcam, né? Porque assim, tanto E tempo trabalhando, justamente, claro. realmente, talvez alguma situação, algum momento, talvez a fala de algum paciente, talvez ver algum paciente se recuperando. Então, gente, uma das coisas que mais marcou, assim, eu posso falar até tanto como pessoa, no meu crescimento, aí a minha entrada na profissão, a gente tinha um paciente em São Francisco do Glória, que ele era esquizofrênico, um dos primeiros esquizofrênicos assim, da cidade que a gente teve contato, e desde criança eu era amiga da família. Ele era tido como uma pessoa muito agressiva, né? Realmente, né? Ele era internado em hospital psiquiátrico, ele voltava muito magro, voltava muito mal. Aí daqui a pouco ele tinha uma crise novamente, aí acabava ficando um pouco agressivo, sempre assim, todo mundo tinha medo dele na cidade, muito medo. Gente, de verdade, das pessoas desviarem a rua, né? Porque teve uma época que ele ficava na janela. E aí, quando houve essa mudança assim mesmo, e ele começou a frequentar o CAPS, houve muito uma resistência da comunidade. Sim. Né? Só que assim, eu já estava acostumada, porque como eu era amiga da família, quando ele estava mais ou menos bem, ele jogava baralho comigo, sabe? A gente brincava de pique, a gente ensinou ele a brincar de pique, coisa de criança, né? Sim. Então, assim, eu tinha um afeto muito grande, tenho, né? Infelizmente, hoje ele já partiu, né? Mas, assim, é uma história muito interessante, porque a comunidade ficou muito resistente com isso, sabe? E aí, a gente foi... com esse afeto mesmo, né? Sim. Ah, não pode, vamos fazer isso não, nem dar despistado com alguma outra coisa, vamos tratando, a questão da medicação também mudando um pouco. Eu acho que ele foi percebendo também que ele não precisava ser tão agressivo, porque ele não ia ser maltratado, né? Era um ambiente que todo mundo também, todos os outros usuários estavam sendo preparados para ele estar, sabe? E, gente, ele mudou a postura totalmente. Antes, ele jogava as coisas pela janela. A partir da vivência dele com as coisas mais brandas, com afeto, com amor, ele começou a dar a mão para as pessoas pedirem. Pra você ver, eu acho que é por falta também desse contato. Eu queria que você até falasse um pouco sobre o preconceito que tem. Porque eu acho que deve ser algo muito forte. E eu acho que isso acaba também influenciando para o retrocesso no sentido de... Talvez para poder melhorar, na melhora do paciente, acho que acaba influenciando, né? Atrapalhando nesse sentido. A gente fala sobre responsabilidade e a gente tem que ter mesmo, né? Muito. Porque assim, a gente não sabe muito bem como lidar. A gente ainda se vê um pouco despreparado. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu acho que a gente entende o medo de algumas pessoas, né? Mas o que a gente precisa incentivar também é que as pessoas busquem conhecimento acerca desse assunto. Porque não adianta só ter medo.
o medo vai afastar mesmo. O medo vai fazer com que as pessoas queiram que essas pessoas estejam longe, né? Então, a gente entende que sim, tem situações que precisa de alguma intervenção, precisa de alguma internação, mas de curto prazo, né? Sim. As pessoas se recuperam de crises, né? Não ficam na crise a vida inteira. Então, o preconceito das pessoas, eu acho que vem também, até de alguns profissionais, sabe? Vem de uma assim, eu acho que vem de uma percepção de que quem não tem um transtorno mental é melhor que o outro, entende? Infelizmente. Porque, assim, por mais que a pessoa tenha um transtorno mental, e tem, até a Nise falava, é um estado diferente de ser, né? Assim como nós temos personalidades diferentes. E quando a gente aprende a lidar com as diferenças, a gente aprende a aceitar o outro, a gente aprende a buscar conhecer o outro. Quem é o outro? O que ele gosta? O que ele não gosta? E é a mesma coisa com uma pessoa com transtorno mental. Tem coisas que ele não vai gostar, que a gente não deve fazer mesmo. Claro, Assim. tem que respeitar. Aprender a lidar com o outro, né, e colaborar também com a melhora desse paciente, né? Eu acho que assim, esse preconceito acaba afastando também o paciente de querer estar em contato com essa melhora, né? De procurar talvez o CAPS para poder se tratar, para poder desenvolver, né? Desenvolver e acabar saindo um pouco dessa crise. Eu não sei muito bem como que funciona, né? Mas eu acho que esse preconceito acaba afastando também esse paciente da vontade de estar nesse tipo de lugar, né? De buscar melhora, né? Você acha que tem alguma relação? Tem sim, porque muitos viveram algumas experiências muito ruins, né? Muitos viveram experiências em hospitais psiquiátricos, muitos viveram experiências de abuso, né? Nesses lugares. Muitas pessoas ficaram muitos anos sem ver os familiares. E por mais que os familiares tenham dificuldade de lidar com essas pessoas, são pessoas extremamente importantes para eles. Com certeza. Né? Então, assim, quando se fala, vamos no CAPS, talvez eles, né, às vezes eles imaginam, vão me levar, vão me amarrar, vão me sedar, vão me dar injeção, vão... Choque, né? Exatamente. Então, assim, tem pacientes que são muito resistentes mesmo, Exato. né? Por medo de viver esse tipo de experiência. Mas a gente precisa ir, né? E insistir. A gente costuma dizer que a gente não desiste nunca do usuário, né? E o CAPS também não é para todos também, né? Não é porque a pessoa tem um transtorno mental que ela precisa estar no CAPS, né? Tem muitos pacientes que a gente trata em casa. A gente vai lá, faz a visita, faz o que precisa fazer, mas é o modo dele, ele gosta de estar em casa, com a família, né? E faz totalmente Se em tiver casa. uma crise, a gente tem nossos equipamentos, né, gente? A gente tem uma rede maravilhosa, né, aqui em conjunto, né, São Francisco, Miradouro, Vieiras, Muriaé. Nós temos uma rede maravilhosa para lidar com qualquer tipo de crise. Então, assim, a família precisou, né? A gente vai, tem o SAMU, se precisar de uma coisa mais, né, mais incisiva, tem essa possibilidade. Mas lógico que é a última tentativa, assim, é a última coisa. É importante a gente falar sobre esse acesso, porque, igual você falando, às vezes a pessoa tem dificuldade para poder ir, porque fica com esse receio. Então a gente tem que servir como Claro. uma ponte de comunicação também. Para eu estar usando hoje o programa para poder falar, né? Às vezes a pessoa não sabe como que funciona, e assim, hoje a gente falando aqui, as pessoas começam a entender, tem o CAPS, tem como ir no posto de saúde, né? O PSF também oferece um tipo de tratamento, eu não sei como é que funciona também muito bem, mas com certeza deve ser simples, né, de fazer, chegar lá, eles vão dar informação melhor, e a gente tem que entender como que funciona, né, porque se a gente não entende, a gente não explica para a família, até para o paciente mesmo, a gente acaba afastando ele dessa melhora, né? Exatamente. Mas assim, é importante dizer também que o CAPS é porta aberta, quem quiser ir lá ser acolhido, né, Isso aí. ele tem que ser acolhido, ele vai ser acolhido, e se não for o caso, ele vai ser encaminhado e vai ser orientado, né? Vai ser feito uma ponte, um contato com o postinho de referência dos territórios dele. Porque o que a gente pensa? O melhor para a pessoa, seja eu, você, né, é fazer um tratamento perto do meu território, perto da minha casa.
Então, eu tenho meu PSF de referência, eu tenho minha enfermeira de referência, meu agente de saúde. Então, a gente fica, né, nessa incentivação dos agentes, do território, fazer contato com essa pessoa. E aí é para uma comunidade toda, sabe? Então, às vezes, tem pessoas que não têm um transtorno mental grave, mas está passando por um momento muito difícil, de Com muito certeza. sofrimento. Então, ela pode sim fazer o tratamento durante um tempo lá, né? E depois você voltar pro postinho, né? Pro médico da atenção básica, né? Então, assim, são muitas possibilidades na saúde. O que mais importa é esse trabalho de rede. Sim. É comunicar, né? É ter a questão do matriciamento. Vocês já ouviram falar em matriciamento? Não. Matriciamento é ter uma função do CAPES, né? De matriciar as equipes. É uma reunião mesmo que a gente faz de rede para, às vezes, fazer uma discussão de caso, de colocar as possibilidades de quais são as instituições que vão ajudar naquele caso, que vai ajudar a evoluir, né? Qual que é a percepção do agente, como que ele pode ajudar, como que cada um pode distribuir essa função, porque não pode ficar só para uma instituição, porque senão vira outro manicômio. Vamos pensar o seguinte, se a gente coloca todas as funções para o CAPES, aí a gente coloca lá um dentista, a gente coloca lá um fisioterapeuta, a gente coloca lá uma terapeuta ocupacional, a gente coloca lá todos os profissionais, e eles só fazem tudo dentro do CAPES. Sim. Parece o quê? Um manicômio, né? Porque tudo centrado no CAPES. Não, a intenção é a gente matriciar, ou seja, criar raízes, né? Para que os usuários transitem no território, Sim, façam as coisas no território. Vai no seu dentista, lá do seu posto, vai lá no grupo de ginástica. Até para dar uma sensação também de independência, né? Sim. Porque se você fica preso no local, né? Somente aquele local, acho que dá essa sensação mesmo de prisão. Eu sou obrigada a estar aqui sempre. Então, é interessante. E uma sensação, assim, de que, assim, de não pertencimento ao território, à Sim. sociedade, à cultura que tem ali, né? Tem vários projetos do CRAS que eles podem participar, eles devem participar. São territórios dele. A praça pública. Tem relatos de pacientes que falam que eu não vou na praça, não. As pessoas ficam me olhando. Ué, mas como assim? É seu espaço? Claro, Com tem que certeza. respeitar. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. A gente não pensa, né, De Marcela? jeito Mas nenhum. é forte, é um discurso complicado, né, de se ouvir. Realmente faz diferença. Ô, Chalino, nós ficamos sabendo que você também é poeta, né? Então conta pra gente sobre... E pode recitar um pra nós, um poema pra eu nós. quero saber, Será Marcelo. um prazer imenso, se né? Tem, você lê, né? Você falou que lê desde nova, né? Se hoje, né, com o seu trabalho, se ele influencia, né, nos seus Isso. poemas. Sim, gente, É eu uma fiz de influência. leitura. Você lá também? No Aham. CAPES? Bacana. Eu não consegui gravar todos, mas tem oficina de leitura. Você também que ministra? Sim, Bacana. era eu e Joyce. Agora a Joyce está com coordenação e eu estou mais na clínica, mesmo nos grupos. E aí a leitura também. Mas assim, a leitura também é uma outra possibilidade, né? De viajar, de ver situações parecidas. Aí a gente vai pegando um gancho, vai tirando, Sim. vai contextualizando, dando um significado ali, né? Mas você tem algum poema seu, ou alguns poemas que sejam influências do seu trabalho? Assim, que tenha surgido a partir do seu trabalho, que tenha te inspirado de alguma forma? Então, na verdade, eu acho que assim, até contextualizando com a minha vida, como você falou, né? Já que é um panorama geral, assim, a minha questão com a saúde mental, acho que tem muito a ver com a questão do diferente, né? Porque durante muito tempo na minha vida eu me senti muito diferente e muito marginalizada, no meu contexto, né? Não no sentido do transtorno mental, mas no meu contexto. Com certeza. Então, isso traz um sofrimento muito grande, me trouxe um sofrimento muito grande, e aí a vida escrita, assim, foi uma das coisas que me fez ficar melhor, né, naqueles momentos de angústia, né, então eu adquiri essa questão com poema, com cartas, com textos,
algumas coisas eu não publico, outras coisas eu publico, né? Um dia ainda vai sair um livro aí. Estamos ansiosos, né? Com certeza, né? E tem que recitar pra gente também aqui. Né, Marcelo? Pode até entrar lá no Instagram também da Charlina, né? Charlina Silva no Instagram, né? Então, Charlina Silva é um Instagram bem restrito, que são umas coisas bem pessoais, sabe? Aí no Charlina Psi é mais aberto. Então legal. Mas os poeminhas mais pessoais mesmo eu deixo mais restrito. Mas estão para nós aí? Com certeza. Eu não vou embora hoje se ela não E daí ela vai cantar no finalzinho também. Uma palhinha. Uma palhinha só. Tem que cantar. Eu costumo dizer que os meus poemas são sintomas do meu ser. Então. Bacana. Porque, assim, não tem muita coisa a ver com o meu trabalho, mas tem a ver com a questão da diferença, de me sentir, às vezes, sufocada comigo mesma, né, no final das contas. Pode recitar pra gente, então? Eu trouxe uns aqui, porque, assim, eu não decoro eles, sabe? Não, tranquilo. Eles são, assim, sabe aquela coisa que você descarrega? Sim. Eu acho que escrita é muito sentimento também, né? É muito legal quem consegue, né? Tá se sentindo em algum momento sufocado, né? E consegue transferir isso pro papel. Agora o celular, né? Que é uma ferramenta assim, importante que a gente sempre tem em mãos, né? Eu acho muito bacana. Então recita pra gente. Então deixa eu achar aqui o que eu acho interessante. Eu gosto muito de poesia. A poesia ela é bem subversiva, sabe? E no sentido de que às vezes, só dá para entender mesmo quem escreveu. E olha lá, né? Quem escreveu se entende. Eu gosto muito de poesia. Se ela não fosse, né? Se ela não trabalhasse com isso hoje, eu acho que eu daria um ótimo professor de português. Isso, com certeza, claro. Sério? Sério. Seríssimo. Real. Que legal. Tá, vou ler esse daqui. Chama Meu Desejo. Meu desejo. Não desejo um amor sobejo, só desejo teu beijo, um afago que me faça fechar os olhos. Não desejo recompensas, despoje-me de matéria, toda aquela que não seja tua pele, toda aquela que esteja entre nossos corpos. Não desejo só, aspiro. Prefiro um amor imanente, não desejo um manequim preocupado com a imagem no espelho. Quero um espelho que reflita este meu desejo, porque dele só eu sei, valoroso este meu tesouro, inerente ao meu ser, virtuoso e genuíno. Meu desejo é feito de desejo, apanágio da minha existência. Neste mundo inexoravelmente podre, que não entende nem merece uma faísca do meu amor. A gente tem artistas no nosso programa, né, Marcelo? É sobre isso. Nosso programa é sobre arte, sobre só gente talentosa, né? Com certeza. Marcela vem aqui todos os dias, é pra isso, Marcelo. É prazeroso, pra isso que eu saio de casa. É muito bom, com certeza. Gostaram, todo o trabalho que você traz e ainda tem isso, né, Marcelo? É um a mais, né? É um negócio a mais. Agora, pegando carona aí, você tem, assim, alguns livros de cabeceira, assim, você pode indicar para os nossos telespectadores, nossos ouvintes? Ela indicou o primeiro, fala do primeiro de novo e depois indica os seus próximos também. Porque o primeiro você falou que você leu, né? É a outra face, né? Inclusive, eu até tô lendo ele de novo. A terceira vez. Quer dizer que é bom mesmo, hein? Tá lendo de novo. Na verdade, ele é assim, ele é uma trama, né? Bem interessante, mas ele é legal. Agora, o livro de cabeceira, gente, Ana Sui, eu amo muito. Gosto muito da Ana Sui. Eu comprei um livro agora, mas eu acredito que ele vai ser meu livro de cabeceira, que como é que é? A gente mira no amor e acerta na solidão. Mas a Ana Sui escreve, assim, coisas sobre o amor muito verdadeiras. Não são coisas negativas, não, sabe? Mas, assim, às vezes, porque o título parece negativo, né? Mas pelo que eu iniciei lá, é muito, muito bacana. É reflexivo. É poético. É muito poético. Sobre o amor mesmo. Bacana. Sobre os desencontros que a gente acha, né, idealiza muito o amor, né? Mas
ele tem seus desencontros, mas a gente quer ficar nele ali, Com né? certeza. E quem lê viaja, né? Com certeza. A gente A fala leitura muito é sobre uma isso aqui. Quando maravilha. as pessoas falam de leitura, a gente pede indicação de livro aqui, porque o Isso. povo gosta bastante. Agora eu queria falar sobre outro assunto, né? Agora a gente vê muito povo discutindo sobre autismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o avanço, né? Que a psicanálise trouxe, que a gente ouve muito falar e a gente ainda continua sem entender. Como é que funciona isso? Porque a gente escuta falar mais sobre autismo agora. Uhum. Então, o autismo, né? A psicanálise já falou muita besteira, né? Sobre o autismo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque o autismo é uma coisa muito nova, que está sendo descoberta, muitas coisas. Inclusive, o meu trabalho de conclusão no Instituto Internacional de Psicanálise, que eu estou fazendo formação, com o Benoit, o meu trabalho é sobre o autismo. E assim, o que a gente entende é que o autismo é uma outra forma de funcionar, né? E assim, se a gente for pensar, quem tem um olhar clínico para o autismo, na psicanálise tem várias formas de entender, né? O que a gente tem feito mesmo é um apanhado histórico de como que a psicanálise entende isso. É complicado para eu falar isso aqui para vocês, mas que a gente precisa pensar na mesma via, que é a via da inclusão, a via das possibilidades, de não negar possibilidades a pessoas ditas autistas. Porque muitos casos que foram... Inclusive, eu estou escrevendo um caso clínico do nosso CAPES, que os profissionais falavam, depois dos 13 anos não evolui nada, não evolui nada, não evolui nada. Pegando esse caso para manejar, a criança está começando a querer falar. Né? E não falava nada? Não, mutismo total. Mutismo total. Então, assim, quando você vai manejando, a gente não pode fechar as portas para a possibilidade, né? Assim, respeitar o jeito deles, né? E tratando de forma a entender as particularidades, porque o autismo ele não tem uma característica única, né? A gente entende que sim uma característica na comunicação, na linguagem, né? Tem essa coisa, né, que é mais geral, mas assim, cada autista é de um jeito, né? Cada um é um sujeito. E aí a gente pensa muito nisso, né? Que a direção é entender aquela pessoa, tentar pensar nas suas particularidades, no seu modo de funcionamento. Porque, por exemplo, tem autista que odeia que encoste. Vamos pensar assim. Tem autista que odeia que encoste e que odeia barulho. Tem autista que ama música, ama barulho e ama abraço, né? Então, assim, às vezes tem uma força que precisa ser empregada, porque também, se for leve, ele não gosta. Tem que ser forte. Uhum. Então, assim, cada um tem seu jeito. Então, isso precisa de tempo, isso precisa de paciência, isso precisa de técnica, isso precisa de atenção para você guardar aquilo também, que aquilo é uma particularidade. Então, não existe uma regra assim, para lidar com o autismo, para psicanálise, né? Eu conheci um menininho, certa vez, tem até pouco tempo. Ele é assim, ele não tem facilidade para lidar com outras crianças, ele não gosta de brincadeiras, tipo correr, jogar bola, ele não faz nada disso. Mas se for qualquer brincadeira, assim, de montar um quebra-cabeça, fazer conta, tudo o menino faz. Ele é muito, muito inteligente. Ele não gosta de ter relações. Uhum. Mas, assim, qualquer coisa, assim, que tem que pensar é com ele mesmo. Aí entra mais no Asperger, né? Na síndrome de Asperger, né? Porque aí a gente fala que é o de alto funcionamento. Que tem autistas que eles focam num tema e aí eles vão destrinchando aquele tema e faz tudo voltado para aquilo, né? Eles às vezes se colocam também numa posição de objeto, né? Por exemplo, se falam deles na terceira pessoa, né? Ou se colocam no lugar de... Vocês já ouviram falar da... Ai, gente, esqueci. É filha que foge mesmo, pode ficar tranquilo, que tem hora que a gente esquece, né, Marcelo? Ai, Jesus, esqueci.
Esqueci. É uma autista. Fala igual a pessoa fala, é mentira. Aí Ela lembra. escreveu o cérebro autista. Sim. E ela é uma autista de alto funcionamento. E ela desenvolveu um modo de se acalmar olhando aqueles aparelhos que apertavam as vacas, sabe? Para elas ficarem mais calmas, porque elas estavam agitadas. Sim. Ou seja, ela se coloca no lugar do animal, né? Sim. E aí ela vai e monta para ela um aparelho daquele, né? Então, assim, ela era muito inteligente. Ela mesma montou o aparelho. Ela viu o funcionamento e montaram para ela no quarto dela, na universidade. Que legal. Bacana, né, Show. Marcelo? Então, assim, é bem relativo, sabe? De um para outro. Tem alguns mesmo que não tem essa capacidade cognitiva avançada, né? Mas o que a gente pensa? O que eles precisam mesmo é que seja trabalhada as atividades de vida diária, que eles precisam ter um mínimo de independência. Mas o autista, ele tem uma característica que a gente não pode deixar passar, que é o quê? Na psicanálise, a gente fala da transferência. Não é possível você fazer uma análise com uma pessoa se ela não tem transferência com você. A análise aí é impossível. E para o autista é a mesma coisa. Se ele não tiver uma transferência com o profissional, ou seja, né, um vínculo, né? Um vínculo com o profissional, ele não vai ceder a fala, ele não vai ceder a atividade, ele não vai fazer o que, né? Não vai fazer a atividade proposta. Sim. Entende? Então, assim, funciona mais ou menos também dessa forma. É importante a gente discutir, né? Entender como funciona. Bacana. Ô, Chalena, vamos falar um pouco sobre terapia, né? Quem precisa fazer terapia? Ainda existe muitos mitos e preconceitos ainda? Ah, sim, né? Quem precisa fazer terapia, gente? Eu acho que a terapia é para o sujeito que sofre, para a pessoa que está sofrendo, pessoa que está em sofrimento, né? A psicologia ainda dá para fazer alguma coisa com a pessoa que fala, vim me autoconhecer. Mas quando chega essa demanda, vim me conhecer, é porque tem alguma coisa incomodando, né? Não. Né? Porque quando não tem nada incomodando, como assim me conhecer? Né? Então, assim, eu acredito que é para uma pessoa que tem uma angústia, tem alguma coisa mal resolvida, que está com vontade de falar alguma coisa, está precisando reservar aquele assunto num lugar seguro. Porque é isso que a gente espera dos profissionais, tanto da psicologia quanto da psicanálise. E é isso, gente. Para quem tem uma questão mal resolvida, para quem tem um nível de sofrimento que precisa ser confiado no espaço Isso tem que fazer técnico, terapia, né? porque o psicólogo e o psicanalista têm suas técnicas, têm seus métodos, né? Não é nada do senso comum. Então, é para isso, né? Bacana. Marcela, eu quero falar uma coisa. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. O que essa frase representa para você? Tudo. Nenhum passo atrás. Mas a gente tem dado alguns passos atrás. Mas vamos continuar na resistência, né? Isso aí. Marcelo, agora hoje sim. Já acabou? Não parei aqui, passa rápido, Chalena. Sim, já acabou, produção? Não, assim, eu fico triste quando chega essa parte. Eu também. Mas eu fico feliz de saber tudo que a gente aprendeu na conversa de hoje. Com certeza. E lembrar também que esse programa fica salvo para as pessoas assistirem com calma novamente, porque assim, é interessante, né? Tem coisa que passa por aqui, a gente escuta, mas depois se revendo com calma, é gostoso, é prazeroso. Então, quero muito te agradecer por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Foi bastante importante, com certeza foi uma conversa que agregou muito, que acrescentou muito aqui no nosso programa. E assim, a gente não pode finalizar sem ter outro poema. Isso, o poema, deixar o seu contato aí nas redes sociais, pra gentileza, tá? Vou cantar também, tá? Isso. Ainda tá aberto. O espaço é todo seu. Não, a gente cantar não vai ser legal. Então, queria pedir quem quiser seguir meu trabalho, né? Charlina Psi no Instagram. Eu já vou lá curtir então, hein? Eu tô com um consultório lá em São Francisco do Glória, porque eu achei mais fácil lá, pra mim por enquanto, mas quem quiser ir lá, né? Enfim, tô aí à disposição. Vamos lá pensar no poema então. Como eu disse, são sintomas do meu ser, né? Então, não estranhe.
Nós já estamos lá, seguindo lá, ó, Charlina lá. Charlina Psi. Então, como eu tô falando assim de psicanálise, é importante também lembrar, gente, que terapia não é a mesma coisa que análise, tá? Tem uma diferença. A análise é para psicanalista, né? Terapia, geralmente, é para psicólogo, e tem outros terapeuta ocupacional, então tem outras terapias também, né? É um assunto muito amplo, né? Bem A gente aprende mesmo aqui no programa. Bacana. Uhum. Então, vou falar um que tem a ver com a psicanálise, que eu falo um pouco do inconsciente, assim, sabe? Eu fiz ele quando eu comecei a fazer a análise. Ele chama confusão mental. Então Bora lá. Lá vem ele, companheiro, que carrego pra onde vou. Me faz crescer o tempo inteiro, escancarando minha dor. É sincero, mas confuso, por hora inconveniente, como um batom vermelho no dente, como um sussurro ensurdecedor, que roteiriza meus devaneios com a verdade sobre o que sou. Estreita meu abismo por hora, em alguns momentos lá me empurrou. Com esse inconsciente trapaceiro, fiz amizade sólida, então virou meu galã vilão. Me conquista e me destrói, sem pudor nem compaixão. Não entendo suas piadas, mas são bem elaboradas, como as gavetas bagunçadas que guardam objetos esquecidos, mas de inestimável valor. maravilha! Parabéns, Charlina! Ai, a gente fica muito feliz de te receber aqui no programa. De verdade, foi muito bom, né, Marcelo? Prazeroso. Sempre um bate-papo gostoso, né? E é diferente, sabe? Eu acho muito, muito interessante isso no programa. A gente consegue trazer de tudo, a gente aborda tudo enquanto é assunto e aprende muito. Né? Ensina o pessoal de casa, aprende aqui também. Essa é a identidade das ruas, né? Essa identidade é demais. É 10. Eu sempre digo é nota 10. Isso, é 1000. Eu quero muito te agradecer novamente. Obrigado. Né? Para encerrar o programa de hoje, você já deixou a mensagem, você falou um pouco sobre a mensagem também da Nise. Eu queria que você deixasse agora a sua mensagem pra gente, né? Falando da importância de se acreditar nos sonhos, de se acreditar na arte e no seu trabalho, né? Que é psicologia, psicanálise, né? Da importância de se doar amor, de se doar afeto e acreditar assim na recuperação. Uhum. Então, primeiro eu gostaria muito de agradecer vocês por me dar essa oportunidade de passar essa mensagem e dizer, né, gente, que quando a gente proporciona ao outro o lugar dele na cultura, o lugar dele na arte, ela dá um lugar para a pessoa. Sim. Ela dá um lugar para ela na cultura, de um laço social. E tudo que a gente precisa é fazer laço. Porque ninguém nasceu para ficar sozinho. Nós não somos uma espécie que nasceu para ficar sozinha. Então, é importante a gente pensar, ter essa empatia mesmo, né? De pensar no outro, de pensar o que eu gostaria para mim, caso eu estivesse com este problema, um transtorno mental, como que seria o tratamento que eu gostaria de receber. Olha a importância dos avanços que foram feitos, né? A Nise, ela foi criada num ambiente extremamente cultural, num ambiente extremamente afetivo, num ambiente de arte, né? Então, a gente dá para o outro o que a gente recebe. Mas mesmo que a gente não tenha recebido afeto, amor, nós temos a possibilidade de romper ciclos, né? Que seja na família, que seja no trabalho, que seja rumo ao amor. Né? Sejamos melhores que pudermos, Com né? certeza. Perfeito, Obrigado, Charlina. muito obrigada, viu? Obrigada a você também que está nos assistindo sempre. Obrigada a você também, Marcelo, pela Obrigado. companhia de sempre. Larissa. É maravilhoso. Eu quero agradecer Pessoal da também a produção, ali. que está sempre junto com a gente também. Sucesso. Sem eles a gente não é ninguém aqui, tá, gente? Muito obrigada. Acompanhe os próximos programas. Lembrando que os programas ficam salvos lá no YouTube, então cola com a gente lá e também no Instagram, @Identidade das Ruas. Beijão, até a próxima. Obrigado.